Sejam bem-vindos ao PolideiaCast. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. Eu sou Rogério Oliani e hoje nós estamos recebendo aqui o presidente do Agir, Cláudio Vieira, que também é candidato a vereador. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Rogério. É uma imensa satisfação estar aqui no seu programa. Evidentemente, para você que não compreendeu, mas o Cláudio, ele é presidente do Agir e, naturalmente, ele é candidato pelo Agir, né? Só para falar, não, ele não falou qual é o partido dele. O partido dele é o Agir. É isso, né, Cláudio? É isso, Partido Agir, então estou como candidato a vereador pelo partido. Cláudio é profissional da educação física, ele tem pós-graduação em treinamento desportivo, mestre em taekwondo, ele vai falar essa palavra muito melhor do que eu, graduado em Muay Thai, foi fundador e primeiro presidente de uma associação super importante na Prefeitura Municipal de Cascavel, que é a Associação Esportiva Juventus, foi assessor parlamentar do Coronel Lee, servidor público municipal desde 2014. Quer dizer, da parte da servidão pública tu entende. Entendemos um pouco, né? Ninguém entende 100%, Claro mas que não. um Até pouco a porque gente o processo entende. É dinâmico, né? Exato. Cláudio, me conta lá, dentro dessas tuas experiências, assim, como é que a tua carreira ela foi indo para essa questão pública, né? Por que você primeiro decidiu fazer educação física e depois você já foi indo para essa questão da área pública mesmo, de servir às pessoas? Bom, eu iniciei meus trabalhos aí, né, com 18 anos, aí fui ao Exército Brasileiro, no qual eu era atleta já de taekwondo, já era faixa preta, e com isso me tornei, né, atleta de taekwondo do Exército, fui para o Rio de Janeiro, treinei na Comissão de Esportes do Exército, na Escola de Educação Física do Exército. E aí, com isso, eu resolvi fazer o curso de Educação Física e me tornar um profissional da área. Após sair do Exército, eu me tornei aí professor e treinador da equipe Juventus, no qual eu tive que fundar essa associação para receber recursos aí de patrocínios, de incentivos para manter a equipe. E aí, com isso, também veio a questão política junto. Tivemos que fazer algumas ações, né? E com isso, a política está nas nossas veias, está nas nossas raízes, e comecei a entrar no meio político, né? Em 2014, consegui trazer para Cascavel um partido em formação, partido militar brasileiro, no qual o Bolsonaro estava junto, e o objetivo era fazer o partido, deixar pronto para ele concorrer às eleições de 2018. Mas o partido, infelizmente, não conseguiu ficar pronto. Também estive na refundação do PRONA Nacional, do Dr. Enéas, mas também não conseguiu ficar pronto, e o objetivo dos dois partidos era de fazer de colocar o Bolsonaro como candidato a presidente. Quer dizer, se eu fosse te colocar numa escala, você é um cara de direita mesmo, né? Sim, eu aprecio muito aí a questão do Dr. Enéas, né, das iniciativas aí do PRONA, um partido nacionalista. Sou conservador. Não defendo as pessoas, mas sim as ideias. Ah, legal. Como é que tá esse tabuleiro hoje da direita em Cascavel? Como é que você enxerga isso hoje, essa movimentação? Porque eu percebo que o Partido Agir é um partido que, evidentemente, estava apoiando o Coronel Lee, hoje faz parte do apoio ao Renato Silva, né? Até por uma decisão própria do partido, de um comitê interno. Como é que tá essa direita? Como é que ela se reúne hoje em Cascavel? Você que está bem envolvido com isso. Bom, nós tínhamos a ideia de lançar o Coronel Lee como candidato a prefeito, mas o partido ele não tem uma estrutura mínima adequada, né? E nós tentamos aí até o último minuto manter essa candidatura. Tentar ir por conta própria, né? Mas é impossível, né? Então, sem você ter uma estrutura mínima é muito difícil, e somente com um partido. Então resolvemos, a pedido aí do Bolsonaro, de unir a direita em todo o Brasil. Resolvemos então nos aliarmos aí ao PL. Só para você que está assistindo esse programa, eu acho importante te explicar e te falar sobre isso de uma forma talvez didática. Eu percebo que hoje, quando a gente fala sobre política, quando fala sobre tudo isso, a gente percebe com relação a essa união que as pessoas precisam ter e esse trato. Quando o Cláudio ele diz que o partido não tem uma estrutura mínima, o partido não passou por uma coisa chamada cláusula de barreira, é isso, né, Cláudio? Exato. Você vai me corrigindo se eu estiver falando alguma besteira, porque eu falo sempre, Cláudio, que aqui no nosso programa a gente tenta
aprender, mas também fazer com que aquela pessoa que está assistindo também aprenda, né? Então não passou pela cláusula de barreira. Isso quer dizer que é um partido que não tem o fundo eleitoral. Para você disputar uma campanha, você tem custos. Você vai ter custos com a contabilidade, com a questão jurídica e com a questão de marketing, muitas vezes, que não é obrigatória. Contabilidade jurídica é obrigatório. Então, o partido não ter recursos para poder disputar isso via fundo eleitoral, fica muito difícil ir para uma concorrência sozinha. Por quê? Porque os candidatos, as pessoas que estão envolvidas com o partido, dependem dessas doações. Por ser um partido que não passou pela cláusula de barreira, muitas vezes não tem essa quantidade de pessoas para poder fazer essas doações. E aí, por isso, é importante. O que o Cláudio fez aqui, eu até admiro, já falei isso para você em outras vezes, eu admiro muito tanto você quanto o Coronel Lee, que nós entrevistamos aqui, de olhar e falar assim, tá bom, a gente não vai conseguir ir para uma disputa sozinho. Então vamos nos unir para poder fazer. Eu acho que dentro da política isso é imprescindível nos dias de hoje. Parabéns para vocês, viu? É um partido sem a estrutura mínima, né? É muito difícil, não tem tempo de televisão, então não vai aparecer no programa eleitoral, não tem recurso para custear essa contabilidade, essa assessoria jurídica que é obrigatória, né? Então, por mais que faça algumas ações, faça um jantar para arrecadação, mas e se não consegue todo o dinheiro necessário, como que faz daí? Vai ter que tirar do bolso e é muito alto o custo, né? Então, se torna muito caro uma campanha para um partido que não tem estrutura. É isso aí. Cláudio, você é um cara que está como servidor público municipal desde 2014, então nós estamos falando de 10 anos. O que você fez nesses 10 anos? E mais 7 anos do Exército. E mais 7 anos do Exército. E mais um tempo que eu fiquei como estagiário também, trabalhei em Santa Teresa do Oeste, como estagiário, como professor de taekwondo. E fiquei lá, foi 2 anos como estagiário e mais 2 anos como contratado. A tua carreira profissional é praticamente dentro do serviço público. Totalmente, né? Totalmente. Já tive algumas experiências enquanto menor aprendiz, trabalhei em supermercado, né? Eu já tive alguma experiência no setor privado, já tive academia também, né? Então já tive essa experiência, mas a maioria do tempo foi no serviço público. Tá, conta pra nós lá, o que você enxerga assim, com toda essa tua experiência, o que você pretenderia fazer, ou o que você pretende fazer como vereador, caso as urnas te coloquem lá como o próximo vereador em Cascavel? Eu vejo que a função do vereador, a principal, é de fiscalizar, né? Legislar, ok, precisa legislar, precisa adequar a legislação de acordo com que a comunidade, a população muda, o mundo muda, as leis mudam. Mas a principal função é fiscalizar, e isso eu não vejo na Câmara de Vereadores. Vejo poucos vereadores fazendo e esporadicamente a questão da fiscalização. Então você não vê um vereador indo na UPA para ver as filas imensas que tem lá, as ambulâncias que faltam, né? Não vê um vereador ir falar com o servidor público como que está o seu trabalho, se tem condições adequadas do trabalho, como está a sua progressão de carreira. Eu não vejo isso. E é isso que eu quero fazer. A diferença. Eu vejo muito alguns vereadores, talvez vou generalizar aqui, me perdoe você que é vereador que faz isso, mas eu vejo que o vereador ele é muito mais interno e o vereador precisa ser mais rua. Concorda comigo? Exatamente, o vereador ele tem que fiscalizar, e fiscalização ele precisa ir em loco, não é só mandar ofício, sobrecarregar o servidor que está lá respondendo ofício toda semana para o vereador, ao invés dele ir em loco, verificar as condições de trabalho, verificar o que está acontecendo, verificar a obra, como está o andamento das obras, se há desvio de recurso ou não. Isso é função do vereador. Cláudio, vamos lá. Você tem algumas outras ideias aí, né, com relação à transparência das contas públicas. Você até mandou pra gente aqui, né? Revogação de leis inúteis, desburocratização. Me fala um pouco mais, assim, o que você enxerga que poderia ser feito nessa questão de transparência e nessa questão das leis inúteis. A questão da transparência, existe o portal da transparência. Só que um cidadão leigo, sem um mínimo de conhecimento, às vezes ele quer saber o que acontece com o seu recurso, porque ele é o pagador de impostos e ele tem o direito de saber onde está sendo investido o recurso dele.
Mas você chega num portal da transparência, muitas vezes ele é de forma difícil de acesso e a pessoa não entende. Então teria que ser mais simplificado esse portal da transparência. Então, começando aí. E exigir que o executivo faça seja todo transparente o seu trabalho, preste contas, né? Esteja tudo no portal da transparência para o cidadão poder acessar. Quando você diz tudo, o que você está querendo dizer com relação a isso? Porque eu vejo assim, ó, eu já entrei no portal transparente de Cascavel, eu tenho algum conhecimento relacionado à contabilidade, eu acho, da minha parte é possível entender, mas eu enxergo dessa mesma forma. Que se você não entender, não tiver esse entendimento contábil ali de como é que lança, talvez você vai sofrer um pouco para achar a informação que você quer achar. O que você diz para se simplificar e quais outros serviços você acha que deveriam estar no portal de transparência? Simplificar a maneira quanto que arrecada de tributo e para onde que está indo esse tributo, quanto que vem de emendas parlamentares, que muitas vezes não é destacado isso no portal da transparência, né? Então os repasses estaduais, os repasses federais, muitas vezes você não encontra no portal. Entendi. E com relação às leis inúteis? Leis inúteis, tem muitas leis que a gente vê que não servem para nada. É um processo legislativo muito custoso, muito burocrático para se fazer uma lei. Você vê lei, já teve lei em Cascavel para cavalos usar fraldões, né? É verdade. Isso é bem antigo, né? Tempo que tinha muita carroça em Cascavel. Ultimamente a gente viu uma lei para obrigar o comércio a usar canudinho de papel, né, e não de plástico. Então pegaram uma lei lá do litoral, as tartarugas. Para as tartarugas não se enforcarem, e trouxeram para Cascavel. Vai matar muita tartaruga em Cascavel, pelo jeito, né? Cascavel não tem tartaruga, tem jabuti, só para vocês saberem. No zoológico as capivaras. É só jabuti. Ô Cláudio, eu tenho uma história que eu falo assim, ó, dessas leis inúteis. E para você que está lá na Câmara de Vereadores e você queira me corrigir, por favor, faça isso, porque eu quero aprender. Mas eu tenho um questionamento, eu sempre falo sobre isso. A Avenida Brasil, antigamente tinha a Avenida Brasil, aqueles estacionamentos que você entrava do lado. Bolsões. Os bolsões, exatamente. E todo mundo lembra que existiam os bobódromos dentro desses bolsões. A galera bebendo, escutando som alto, tudo mais. Nesses eventos que aconteciam ali, o que aconteceu? A galera ficava até 3, 4 horas da manhã ali, com som alto e tudo mais. Como é que foi resolvido o problema para não ter mais? Não pode estacionar naquele lugar a partir da meia-noite. Aí eu falo assim, Cascavel tem 360 mil habitantes. Quem usava aquilo ali, vamos chutar alto, era uma porção de 1.000 pessoas da nossa Cascavel, da nossa sociedade. Por conta de 1.000 pessoas, nós criamos uma lei que prejudica 360 mil. Por quê? Porque aquele estacionamento lá não pode estacionar lá naquela parte depois das 10 horas da noite. Ou seja, você mora ali naquela avenida, ou você vai estar ali. Eu quero estacionar o meu carro ali. Eu não posso estacionar meu carro ali, por quê? Porque há anos atrás alguém usou aquele espaço de uma maneira indevida. Então, em vez de se criar uma lei que já existe, ir lá e se fiscalizar com relação ao som alto, decidiu-se criar uma lei que falava, não pode estacionar aqui, acabou. Isso eu acho uma lei inútil. E até porque já existem outras leis, né? Então, a questão da poluição sonora, que não tem um número lá de decibéis, que não pode ultrapassar isso. Então, a polícia pode chegar e aplicar essa multa, a guarda municipal, autuar essas pessoas e fazer um termo circunstanciado, tomar algum tipo de providência desse tipo. Não precisa criar uma nova lei, né? Baseada em outras leis e que não vai ter serventia nenhuma. Aí eu falo assim, tem outra lei em Cascavel, salvo engano, tem outra lei que acho que foi aprovada ou foi só... foi jogado para votação e não foi aprovado. Mas a lei que fala sobre pedir esmola. Então Cascavel não pode. Cascavel não pode pedir. Todo semáforo tem? O problema nunca é a lei, o problema é a fiscalização. Exatamente. Entendeu? Não adianta criar um monte de lei e não ter gente para fiscalizar, não ter um número suficiente da guarda municipal, não ter um número suficiente de policiais. Como que você vai fiscalizar isso? Eu tive uma empresa e quando eu fui assumir o concurso público, eu tive que encerrar a empresa, encerrar o CNPJ. Uhum. Demorou 6 meses para o fiscal passar lá, para ver se realmente tinha fechado a academia. Caramba!
Então, para você ver, a burocracia que é, a falta de gente para trabalhar, a falta de efetivo da prefeitura. Então, cria-se um monte de leis, mas para cada lei que você cria, para cada norma que você faz, você vai precisar de um fiscal a mais, vai precisar de um departamento a mais, você vai precisar de um setor a mais dentro da prefeitura, e isso vai encarecer, e é o cidadão pagador de impostos que vai pagar o preço. É isso aí. E também acho que a gente tem que trabalhar com mais, eu vou dizer inteligência, mas talvez o termo não seria esse o correto. Mais proatividade do próprio cidadão, né? Então, nesse caso, o teu encerramento de empresa poderia ter, sei lá, feito uma foto para anexar dentro do teu processo de encerramento da empresa, lá uma foto que não tinha mais nada no local. É a desburocratização dos serviços, né? Isso aí. Então, isso é um dos itens, né? Então, hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos aí vários aparatos aí da informática, da evolução. Temos que usar isso daí em favor do contribuinte, né? Então, ele quer fazer algum serviço, ele pode fazer tudo de forma online. Já existe hoje, a prefeitura tem um serviço já bem avançado nesse tema, mas precisa evoluir mais. Show de bola. Evidentemente, você colocou algumas coisas que é relacionadas a combate à corrupção, defesa da propriedade privada, educação infantil de qualidade, atividade física como prevenção para a saúde física e mental. Eu queria entrar nesse tema de educação, Cláudio, porque é um tema que eu gosto muito. E eu acho que é uma necessidade hoje. Como é que você enxerga hoje a educação infantil de qualidade? O que você acha que precisaria melhorar? A educação infantil, ela precisa de atividade física também, né? Por quê? A evolução da criança, se ela não tem um profissional da educação física para orientá-la corretamente, muitas vezes eu, como trabalhei como treinador de taekwondo, você falou errado Taekwondo, antes, né? E Muay Thai também, né? O que acontece? Eu frequentava na minha escola crianças aí de 12 anos, 10, 12 anos, recém-saída do ensino fundamental do município, né? E muitos não sabiam nem caminhar, né? Hoje a criança vive muito no videogame, vive muito online, não faz corrida na escola, não aprende a correr, não aprende a rolar, não aprende os fundamentos básicos, né? E isso atrapalha na vida adulta, né? Porque vai caminhar de forma errada, vai ter um problema de coluna, e isso vai dar problema lá no SUS, quando essa pessoa se tornar adulta, porque vai ter um problema de coluna, de joelho, né? E assim por diante. Então, a educação básica precisa do profissional da educação física. Em Cascavel foi aprovada uma lei em 2005 exigindo o profissional de educação física nas escolas municipais. E até hoje não foi cumprida, né? Então, o que os vereadores fizeram de 2005 até 2024, que não exigiram nada dessa lei? Depois foi feita uma outra lei exigindo o profissional de educação física nas escolas. Ok, fizeram um concurso, mas até agora não chamaram ninguém. Caramba. Então, isso faz muita falta. Então, não adianta chamar um profissional para atender todas as escolas do município. Precisa, no mínimo, um profissional para cada escola. Sem esse profissional, fica difícil você formar um cidadão que hoje é uma escassez de atividade do jovem. Ele não faz atividade, ele só vive online, né? O corpo dele não aguenta uma carga de trabalho, teremos dificuldade no futuro até mesmo de mão de obra, porque as pessoas não terão força, não terão habilidade, destreza corporal. Hoje com relação a essa parte da atividade física, eu enxergo que... Nossa, como foi importante isso na minha vida, sabe? Eu fiz natação, handebol, eu joguei quase todos os esportes, eu jogava quando tive a oportunidade. E eu vejo que isso realmente assim fez uma mudança substancial na minha vida, entendeu? Acho de extrema importância. E uma coisa que você trouxe, que eu defendo muito, eu tenho percebido isso, a gente que se envolve muito, né, e tem aprendido muito com esse programa, até se fala muito sobre isso, Cláudio, mas assim, ó, o aluno, ele estuda no fundamental até os 11 anos, que é a responsabilidade do município.
Depois dos 12 anos, quando ele entra no ensino médio, é isso? É ensino... É fundamental também, né? Porque vai até o nono educação, ano, né? Mas ele até a quinta série ele faz no municipal e a partir da sexta série ele vai pro estadual. o estadual. Isso, né? Da sexta em diante até completar o terceiro ano, né? Isso aqui é responsabilidade do Estado, porque os colégios são estaduais. Exato. Só que você concorda comigo que tirando o aluno que está no colégio integral, que eu acho que só tem 1 ou 2 em Cascavel, salvo engano, o meio período que esse aluno vai para casa e que ele deveria, isso continua sendo responsabilidade do município. Porque esse aluno está na cidade. Quais são os programas que eu acredito que deveriam ser feitos aí dentro do município? Atividade física, liberar o colégio para poder fazer outras atividades. E eu acho que o colégio estadual ainda se esforça muito para fazer, mas eu acho que o município poderia colocar uma carga aí para poder auxiliar o Estado nesse quesito. O que você acha? Eu coordenei alguns projetos, né, no tempo que eu era treinador, e tinha parceria com alguns colégios estaduais. Então, muitas vezes o colégio estadual ele tem a estrutura, mas ele não tem o profissional. Ele tem o espaço, ele pode ceder o espaço, mas ele não tem o profissional. E aí é onde o município pode entrar com o profissional para aplicar essa atividade. Nas escolas municipais, às vezes tem também o espaço, não são todas as escolas, mas eu iniciei em 2007, eu iniciei minha profissão de treinador em uma escola municipal, né? No qual o primeiro ano nós cobrávamos uma pequena taxa da associação para os alunos frequentarem, mas como era na periferia, as famílias tinham dificuldade de pagar mesmo essa pequena taxa. Então, a partir do segundo ano eu elaborei um projeto e fui em busca de recursos privados para manter esse projeto, né? E aí eu consegui os recursos necessários, equipamentos, tudo para gerir esse projeto na escola. E quando fizemos a abertura do projeto, o lançamento do projeto, deu aproximadamente 500 pessoas na cerimônia, né? E os alunos inscritos. Lógico que com o decorrer do tempo, alguns vão desistindo, né? Alguns acabam mudando de colégio, mas finalizamos o ano aí com 200 alunos. Que maravilhoso, hein? Parabéns. Cláudio, vamos lá. Você tem a chance de fazer o que você quiser. O que você faria por Cascavel? O que você mudaria em Cascavel? Eu mudaria a questão da fiscalização. Tem que ter mais rigor na fiscalização e atender as demandas da população, né? Então, o pagador de impostos ele tem que ser bem atendido. Ele tem que ter preferência no atendimento. Ele tem que ser tratado muito bem. E isso deixa a desejar quando não há uma fiscalização com rigor, quando falta ambulância, quando você fica horas e horas na fila de uma UPA, quando não tem uma atividade de desporto e lazer no seu bairro e assim por diante. Maravilhoso. Cláudio, para a gente encerrar nosso papo, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, falasse diretamente com o seu eleitor e aproveitasse para pedir o seu voto. Você, eleitor de Cascavel, que ainda não escolheu o seu candidato, escolha. Procure informações dele, busque saber quem ele é, o que ele deseja fazer e eu estou à sua disposição. Cláudio Vieira, 36300. Cláudio, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo papo e eu espero que você consiga atingir o seu objetivo aí, cara. Obrigado pela oportunidade e estaremos sempre à disposição. Show de bola. Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E eu quero saber qual que é a tua ideia sobre política, então... vem conversar com a gente.